Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança Global. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Luiz Antônio Costa Cabral. Ele é graduado em Direito pela FIG Unimesp, especialista em Direito Empresarial, pós-graduado em Processo Civil pela FIG Unimesp, pós-graduado em Direito Tributário, Faculdade Legale, formação em Direito Criminal, Perícias Criminais e Tribunal do Júri pela APDCRIM, atualmente é advogada Luiz Cabral, Advogados e Associados. Doutor Cabral, tudo bem? Bem, Orivaldo, muito obrigado, mais uma vez gentileza. aqui. Muito obrigado mesmo. Tá no programa. Muito gentil mesmo. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Imagina. Nós esperamos que os nossos assinantes hoje gostem da conversa que vamos ter aqui com você, que nós vamos falar, não vamos ficar muito presos em leis nem nada disso não. Vamos trabalhar, fazer um programa mais gostoso, pode ser? Fica à vontade. Interesse para você? Tá bom. O que é a APDCRIM, que eu não entendi? A APDCRIM é uma associação especializada no direito criminal e ela forma advogados que queiram atuar na área do Tribunal do Júri. Então, eles, além de terem uma série de cursos práticos na área criminal, eles têm essa excelência em São Paulo, que é um dos melhores cursos de São Paulo, talvez até do Brasil, em termos de preparar o advogado para o Tribunal do Júri. Ah, entendi. Aí, tem isso também, né? Não sabia, não imaginava que tem isso. Porque na realidade, a faculdade, ela acaba te dando uma noção né, de toda a parte teórica, da parte da legislação, da parte de jurisprudência, das mais diversas áreas do direito, inclusive a área criminal. E na criminal, existem basicamente duas situações. Você tem os crimes contra o patrimônio, que elas correm normalmente nos fóruns na área criminal. Agora, quando é um crime cometido contra a pessoa, ou um homicídio, ou uma tentativa de homicídio, ele vai na área criminal, porém, não no criminal onde se faz contra o roubo, que é a área patrimonial. Existe a vara do júri, onde é especializada para tratar desses assuntos, e aí esse processo ele é composto de duas fases. Tem a parte comum, que a pessoa onde ela é processada, e depois, lá no final, o juiz dá uma sentença. Se vai, teoricamente, absolvê-la ali, ou vai pronunciá-la para ser julgada, logo aí, talvez 30 dias depois, pelo Tribunal do Júri, que é composto por aqueles 7 jurados, e aí é onde tem esse procedimento. Sei. E aí requer o quê? Requer uma técnica diferenciada, mesmo porque o advogado, para fazer o Tribunal do Júri, ele tem que ter uma certa oratória, além de um grande conhecimento, porque ele vai ter que fazer um debate perante o juiz e perante o jurado, diretamente com o promotor de justiça. O advogado tentando mostrar o porquê que ele pede a defesa do seu cliente e o promotor pedindo a condenação do cliente. Então, isso é feito ali na plenária, né, na presença do juiz, de público e dos 7 jurados que estão lá, que vão dar o veredito final daquela sentença. É mais ou menos aquilo que a gente vê em filme, assim, por exemplo? Exatamente. Isso. E você já participou disso? Eu faço. Você faz isso? Faço, exatamente. Verdade. E fiz porque eu sempre, quando todo advogado começa, ele começa sendo o chamado meio clínico geral. Ele vai atuando em todas as áreas. Certo. E nós acabamos também pegando alguns casos criminais. Eu atuo, na realidade, é o caso criminal. Logicamente, por uma questão até de tradição do meu escritório, nós não trabalhamos para nenhuma organização, nós trabalhamos para a sociedade que tem seus crimes do dia a dia, crime de trânsito, uma violência doméstica, né? E nós acabamos evoluindo e fazendo aí esse curso de especialização do Tribunal do Júri, e hoje temos aí vários tribunais realizados em Guarulhos, no interior de São Paulo também. Eu acho muito interessante quando a gente comenta assim que você é advogado e da Luiz Cabral, Advogados e Associados. O que é advogados e associados? Para que os nossos assinantes entendam um pouco a respeito dessa parte aqui. O que é um advogado associado, advogados associados, uma sociedade de advogados? Na realidade, o advogado, quando ele se forma e ele começa a atuar, ele é um advogado na condição de profissional liberal, como um médico, como um dentista, tem seu consultório, o advogado tem seu escritório, né?
E se ele pretende crescer como empresa, a sua prestação de serviço jurídico, ele vai necessitar de ter advogados para trabalhar consigo no escritório. Tá. E a forma para legalizar isso, então nós formamos, no caso o meu escritório ele tem o meu nome, é uma pessoa jurídica o meu escritório, eu tenho um número de OAB pessoal como advogado e tenho um número de OAB como pessoa jurídica. Ah, entendi. E está dentro da lei que os advogados, ele não precisa contratar um advogado para ser seu empregado, Tá. né? Embora ele possa fazer isso. Claro. Mas o que se utiliza muito são os advogados associados, ou seja, advogados trabalham no meu escritório e as demandas que vêm, ou seja, as ações que eles trouxerem, nós partilhamos, né, a parte do processo e também as despesas e o lucro daquele processo. Ok. Então são chamados associados porque eles têm uma participação naquele processo ou naqueles processos que ele atua junto com o escritório. Então vamos ver se eu entendi. Se eu tiver não falar direito, você me corrige, Lógico. por favor. Então vamos supor, você, como é responsável pelo escritório, você tem a sua competência em determinada situação. Então você se associa com outros advogados que têm as competências em determinadas áreas. Seria exatamente isso? Também isso, Aham. ou mesmo, nós encontramos muitos escritórios especializados, vamos supor, só na área tributária, Ok. na qual é uma das especializações que eu tenho pessoalmente. Tá. E esse escritório, ele vai crescendo e ele precisa de novos advogados para atuar também nessa área tributária. Tá. E ele pode ter, então, advogados associados só para atuar na área tributária, como ele também. Então, não só o escritório contrata advogados com outras competências, com outras especialidades, mas também pode contratar outros advogados com a mesma especialidade que aquele escritório atua. Ah, Tá? entendi. Então, é uma opção do Ok. escritório. Ah, tá. Ele pode contratar especialistas numa área ou pode contratar advogados especialistas em várias outras áreas. Me diga uma coisa, já que você está falando de especialistas em várias outras áreas, como é que é esse departamento, pode chamar de departamento disso, que é da cidadania, que você tem feito cidadania italiana, alguma coisa assim em português, tal. Sim. Como é que funciona isso? Como é Na que funciona realidade, essa área, nós temos lá no nosso escritório uma divisão, onde nós cuidamos de toda a parte de documentação de estrangeiros que queiram vir para o Brasil, precisam de visto, nós cuidamos disso, ou daqueles que já estão no Brasil, precisam fazer a sua regularização, o RNE, que é a identidade de estrangeiro, precisa fazer precisa acertar às vezes a sua vida familiar, ele se separou em outro país, está aqui, precisa fazer essa legalização, então nós cuidamos de tudo isso. Embora a parte da regularização de documentação, a questão da dupla cidadania, aquele que tem descendentes na Itália ou na Espanha ou em Portugal e queira também ter essa dupla nacionalidade, nós cuidamos lá no nosso escritório. Embora não é necessário ser um advogado para cuidar disso. Mas o que tem mostrado no dia a dia é que são advogados que acabam entrando nessa área, porque existem legislações, né, tanto de um país como do outro, e existem várias exigências que devem ser cumpridas para que a pessoa possa conseguir essa dupla cidadania. E aí os escritórios acabam entrando nesse nicho de mercado. Tá. É o que acontece conosco. Então nós temos lá também um departamento que só cuida dessa área internacional de documentações. Ah, você tem esse departamento lá? Temos Tá. sim. E você, normalmente você precisaria ir, vamos supor que você vai fazer uma dupla cidadania de uma pessoa de Portugal. Você teria que ir lá em Portugal para saber alguma coisa, ter alguma coisa disso aí também? Na realidade, não é necessário. Nós temos um escritório parceiro nosso em Portugal, Ok. nós temos um escritório parceiro nosso na Itália, Ok. porque tem casos que nós podemos dar entrada aqui no Brasil, mas por uma questão de urgência, é muito melhor dar entrada lá no país de origem onde se pretende a dupla cidadania. No caso de Portugal, nós damos entrada todos os nossos processos em Portugal. Na Itália, a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, se uma pessoa que tenha as condições para requerer a sua cidadania italiana,
E se for dar entrada no Brasil, só para você ter uma ideia, esse processo administrativo, ele demora de 10 a 15 anos aqui no Brasil. Nossa. Se nós fizermos esse mesmo pedido diretamente lá na Itália, nós conseguimos isso em 1 ano e meio, 2 anos. Verdade. E se porventura essa pessoa puder ficar 60 dias lá na Itália, nós conseguimos tirar isso talvez em 90 ou 180 dias. Verdade. Né? Então, só para você ver que dependendo do caminho que se utiliza, a gente consegue a rapidez de acordo com a necessidade do cliente. Tá bom. Como chama esse serviço? Olha, o serviço de quem quer ter a sua nacionalidade de outro país, nós chamamos de dupla cidadania de nacionalidade estrangeira. Tá, entendi. E para as pessoas que precisam regularizar a sua documentação estrangeira aqui no Brasil, regularização de documentação estrangeira. Documentação estrangeira, né? Mas hoje em dia, com a globalização, está muito fácil, né? Está muito fácil e a tendência, e esse mercado ele tende a crescer, justamente como isso você falou, a globalização. As pessoas que estão num outro país, querem vir aqui no Brasil para abrir uma empresa, querem vir aqui para dar palestras, alguma coisa, precisa ter um visto específico. Né? Não é porque o estrangeiro está lá e o Brasil às vezes não pede o visto que ele pode vir para cá diretamente. E já ficar por aqui. Ele tem que pedir um visto e esse visto tem que ser de acordo com o que ele vai vir desenvolver no Brasil. Entendi. Se for um visto de viagem, é um visto para viagem. Mas se não, ele tem que ser para estudo, para trabalho, para investimento e assim vai. Que maravilha, achei muito interessante isso. Bom, nós estamos aqui numa conversa muito interessante com o Dr. Cabral, no programa Sua Segurança Global. Para você saber um pouco mais sobre a Global Security, acesse o nosso site grupoglobal.com.br. Dr. Cabral, nós temos aqui em Guarulhos, nós temos aqui uma associação chamada Assincom. A Assincom é uma associação dos síndicos de condomínios da região metropolitana. Da região metropolitana de Guarulhos. E a Assincom está promovendo uma feira que acontece agora dia 22 de maio. Conta para nós um pouco a respeito dessa feira, por favor. Conta. Ariovaldo, bem colocado. O nosso escritório, um escritório jurídico, e dentro dessa nossa gama de atuação, nós temos uma advogada especializada na área de condomínios, né? E nós atendemos vários condomínios na cidade. E damos assessoria também para a Assincom, que é uma associação de síndicos de condomínios da região metropolitana. Essa feira é muito importante porque condomínio, hoje em dia, ele está recebendo, o síndico propriamente dito, ele recebe no dia a dia uma série de demandas, algumas de ordem legais que ele tem que cumprir, e outras de ordem de gestão de pessoas, gestão de serviços, né? E o síndico, ele ainda não tem o preparo profissional que precisa para assumir essa responsabilidade. No passado, se falava o seguinte: quem que vai ser o síndico do prédio? É aquele morador que às vezes está aposentado, está com uma certa disponibilidade, ele vai fazer um favor para os moradores, fazer aquela gestão. Em contrapartida disso, ele recebe o direito a bonificação de não pagar o condomínio. Pronto. Ótimo. E fica por aí. Fica por aí, tem aquelas reclamações no dia a dia. Ao passar dos tempos, a sociedade como um todo, ela ficou muito mais reivindicativa. Ou seja, ela reivindica os seus direitos em todas as ordens. Cobra muito mais, né, Cabral? Cobra muito mais. Isso vem acontecendo desde a instituição do Código do Consumidor, que realmente colocou hoje toda a sociedade numa condição seguinte: se o seu direito for desrespeitado, vá buscá-lo. Né? Num primeiro momento, você tenta de uma forma extrajudicial, conversando. Se não for atendido dessa forma, você vai via judicial. Tanto é que o número de demandas aumentou muito, não só na área do direito do consumidor, como na área do direito condominial. E o síndico começou a se ver numa situação bastante difícil, porque agora começa a lidar com processos e ele não tem essa expertise, né? Bom, tanto é que hoje já existem vários cursos, né, que estão preparando e formando síndicos profissionais ou síndicos mesmo, moradores que queiram receber conhecimentos. Aqui em Guarulhos, inclusive, nós vamos ter aí a Faculdade Progresso, que está fazendo um curso para
qualificar mão de obra para poder realmente atender essa demanda de síndicos, né? Bem, e em função de toda essa necessidade que o síndico tem hoje, a associação, junto em parceria com a Mídia Kitcom, desenvolveram um projeto da feira que pretende o quê? Além de levar para os síndicos todos os serviços e produtos que estão hoje disponíveis no mercado para eles, também levar na parte do serviço as assessorias que estão disponíveis. Uma delas é a área jurídica, porque o síndico hoje, se ele não fizer uma boa gestão, ele corre o risco de receber processos para o condomínio e até mesmo na pessoa física dele. Entendi. E ele pode, no futuro, além de ter esse processo, ele pode responder criminalmente ou civilmente, se for civilmente, até com patrimônio pessoal dele. Então, veja bem, às vezes uma pessoa se propõe a ser síndico para colaborar e no final de uma gestão de 2 anos, que é o mínimo que ele pode ter lá, ele sai com um processo que pode durar mais 8, 10 anos e ainda colocando em risco todo o que ele construiu ao longo de uma vida, que seria o patrimônio dele. Então, por isso que essa feira ela é muito importante para os síndicos, inclusive eu convido a todos, síndicos, zeladores, né? O pessoal de conselho fiscal, vá visitar a feira, conheça lá os produtos que estão lá à disposição dos condomínios e também dos serviços que são oferecidos, né? Inclusive da área jurídica, que é muito importante principalmente para o síndico, que ele pode ter realmente uma orientação de como gerir o condomínio. Uma coisa muito importante, como é que você diminui os problemas internos de um condomínio hoje? O conflito entre pessoas, entre fornecedores. Primeiro ponto é você ter uma boa convenção condominial e ter um bom regulamento interno. Se você conseguir ter uma boa convenção e um bom regulamento interno, o que acontece? Muitas coisas estarão definidas. Quem chega para morar ou quem está morando é só seguir o que está escrito. Só ali você vai eliminar várias possibilidades de conflito. Então, e justamente isso, o escritório de advocacia, que é especializado nessa área, ele tem essa condição de assessorar o síndico na construção dessa modernidade de legislação interna do condomínio. Você comentou que você tem um departamento lá, uma pessoa responsável para fazer essa gestão. Sônia, doutora Sônia, para fazer essa doutora gestão. Sônia é uma advogada especializada na área de condomínio. Okay. Né? Nós atuamos em vários condomínios, nós participamos de assembleias, fazemos também cobranças de condomínio, fazemos atualizações tanto da área da convenção condominial como do regulamento interno. E fora isso, damos toda a orientação para o síndico no dia a dia poder realmente fazer uma gestão segura e legal. A feira do síndico, essa feira que acontece aqui no Adamastor, agora dia 22, né, que você falou? 22? Isso. Tem os expositores que vão levar seus produtos e serviços lá, é isso? Exato. E tem lá palestrantes. Palestrantes. Você tem alguns... Eu sei que você vai fazer uma palestra também, você comentou que vai fazer uma palestra também? Nós vamos fazer uma palestra justamente sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico, que é muito importante, porque, como eu disse, em determinadas circunstâncias ele vai poder responder como pessoa física, ou criminalmente, né, ou até civilmente, colocando seu patrimônio em risco. Também convidamos, né, o Dr. Márcio Raskoski, que é um grande especialista nessa área, uma pessoa muito conhecida, porque ele está há mais, se eu não me engano, de 15 anos na Rede Globo, respondendo as perguntas dos condôminos, né? Ele também faz parte da CBN, então é uma pessoa muito ligada a essa área condominial. Ele também é síndico profissional. Falar em síndico profissional, o nosso escritório também hoje, ele tem uma equipe de síndicos profissionais, porque, como eu disse para vocês, ser síndico hoje não basta só querer e ter vontade. Existem riscos com isso e hoje as exigências são tão grandes que às vezes os moradores não querem se dispor a fazer isso mesmo porque às vezes não tem nem tempo. Hoje você pega um condomínio com 400, 500, 600 moradores, isso é mais que uma empresa. Exatamente. Então precisa de um certo tempo e precisa do quê? De ter conhecimento para fazer essa gestão. E nós aqui em Guarulhos temos hoje no nosso escritório um corpo de síndicos profissionais que é justamente para poder contribuir com os condomínios. E o Dr. Márcio Raskoski, um amigo nosso, que é especialista nessa área e ele vai fazer palestra também nesse dia. Vai fazer também? Vai estar lá também? Vai estar lá no dia 22,
vai ser no Adamastor. E não percam, por quê? Além de vocês poderem fazer perguntas para ele, ele vai trazer realmente muitas informações novas. Só para vocês terem uma ideia, hoje a demanda de cachorros ou de animais, a questão pet nos condomínios cresceu tanto que, além de ter hoje normas e legislação específicas para isso, está sendo criado na área jurídica o direito dos animais. Sim, já foi, essa lei já foi feita. E ela tende a ser cada vez mais aprimorada. Então, que tipo de cachorro você pode ter no seu apartamento, que tipo de gato, porque não basta você só querer, basta querer e basta saber até que ponto o animal comporta aquelas condições, né? Então, tem muita coisa nova. Participem dessa grande feira que será um marco na cidade de Guarulhos. Também acho. Você tem toda a razão. Eu acho que vale a pena. Assim. Eu tenho uma coisa assim que isso é minha pessoal. Quando a gente fala de síndico profissional, você está dizendo no sentido dele se profissionalizar na situação dele, de trabalho dele, é isso? Porque às vezes pensa que o síndico profissional pensa que aquele que não é tanto quanto assim, né? Mas eu acho que o síndico profissional ele tem que ser profissional mesmo, né? É nesse sentido que você fala? É nesse sentido. Tanto é que hoje qual é a diferença de um síndico morador, que nós chamamos de síndico orgânico, que é do próprio organismo do prédio, né? Aquele síndico colaborador, daquele síndico profissional. O síndico profissional, na realidade, ele vem fazer uma gestão dentro do condomínio, tanto de pessoal como de contratos, de minimizar os conflitos entre moradores, tornar que o condomínio seja um condomínio agradável de se morar, harmonioso, né? E ele vai, através do próprio conselho fiscal do condomínio, procurar modernizar a convenção condominial, o regulamento interno, e ele vem com um preparo. Por quê? Provavelmente ele deve ter feito algum curso, e é importante que quando se contrate um síndico profissional, fale, poxa, mas você é formado aonde? Porque hoje existem escolas, boas escolas, inclusive Guarulhos. Repito mais uma vez, a Escola Progresso está sendo a pioneira nessa área de fazer cursos para preparar essa nova mão de obra que o mercado precisa, que é o síndico profissional. Então, a profissionalização é isso, é a pessoa aprender a como gerir um condomínio. Você comentou também que a Global Security vai ter um stand lá, vai estar presente lá, né, para ela. Olha, da mesma forma como eu falei muito da parte de assistência jurídica para o condomínio, eu sou uma pessoa também ligado à área de segurança. Eu faço parte dos CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança Municipais. Conheço Guarulhos todo, por essa vivência, a gente acaba conhecendo no dia a dia e problemas também. Os grandes conflitos que tem na área de segurança. E eu diria que a Global Security é uma empresa de extrema importância nesse processo, porque ela tem, além de uma equipe de mão de obra especializadíssima, que eu conheço, né? Também trabalha com a parte da segurança eletrônica, que hoje você tem que unir. Para você poder garantir para o condomínio essa segurança que todo mundo pretende quando está dentro de um condomínio, você precisa unir os dois, a mão de obra e a parte eletrônica. E a Global Security, eu sei que realmente ela tem todo um cuidado e atua muito, não só em Guarulhos, como fora de Guarulhos, que a gente conhece. Ela é uma especialista nisso daí e ela vai estar lá. E é muito importante você síndico, você zelador, ir lá conhecer o que tem de mais moderno em termos de gestão de pessoas preparadas para isso, que são os profissionais que eles têm, assim como a parte eletrônica, que eles sempre trazem tecnologias de ponta para atender essa demanda. Legal, Cabral. Muito bem, Cabral, muito obramente pela sua gentileza. Nós não temos mais tempo, já estamos praticamente no final. Nós conversamos com o Dr. Luiz Antônio Costa Cabral, que ele acha que ele é muito simples e gosta que seja chamado de Dr. Cabral. Doutor Cabral, muito obrigado pela sua gentileza. Eu queria que você, por gentileza, nesse final do programa, deixasse uma mensagem para os nossos assinantes, para que eles possam entender um pouco mais a respeito do seu trabalho, da sua modo de vida, do seu dia a dia, por exemplo. Ok. Mais uma vez, então, quero agradecer sempre a sua gentileza de me fazer o convite, de poder aqui estar sempre com você. E, para finalizar, gostaria de falar para todos, principalmente, que uma das questões muito sérias que nós temos é a questão de segurança, tanto para nós que moramos em casa, em condomínio. Então, morador, sempre esteja muito atento
sempre conversando com a Polícia Militar, que eles sempre têm, mesmo dentro desses problemas que nós temos, uma orientação para você seguir, para se sentir mais seguro. Com os condomínio, visite realmente a feira, que vai ser ótimo para vocês. Vocês vão conhecer o que tem de melhor, tanto em termos de serviço como em termos de produtos. E se você quiser saber mais, Cabral Advocacia, entre lá nas nossas redes sociais, no nosso site. Nosso escritório está aqui no centro de Guarulhos, sempre à disposição de vocês. Ok, doutor Cabral, muito obrigado pela sua gentileza. Pensou segurança, pensou Global Security.